Boa noite, alunos da quinta série da EJA, né? Vamos falar aí da atividade 3 da disciplina de História. O tema aí da atividade 3 são o povo dos sambaquis e os povos indígenas da nossa região. E qual é o objetivo dessa atividade? Compreender como que se deu essa ocupação aí da vida dos nativos, ou seja, de povos que viviam aqui em nossa região há mais de 1000 anos atrás. Bom, então vamos aí, em primeiro lugar, contextualizar aí o que seria esse sambaqui. Bom, sambaqui, a origem dessa palavra, como mostra aqui no texto, ela se refere a um monte de conchas, literalmente. Eram povos que viviam aí no litoral, no nosso litoral, né, há mais de 1000 anos atrás, que comiam aí mariscos, ostras, peixes, enfim. E eles deixavam esse resto de alimento, eles depositavam em um local. E foi formando aí esse monte de conchas, né? E por isso que a palavra sambaqui, ela é de origem tupi, que significa aí conchas, né? Uma colina de conchas. E vejam que os sambaquis, eles são enormes, né? O tamanho deles, né? Podiam ter até 30 metros de altura. E esses povos, né, que viveram nessa época, que a gente chama até de pré-história, eles foram chamados de povos antigos da cultura de Sambaqui. Então, Sambaqui, quando a gente ouve essa palavra, a gente se refere, né, neste caso, aos povos que aqui viviam antigamente, né, em nossa região. Como eu já disse, há mais de 1000 anos, né, que viveram esses povos e que eles desapareceram, não sabem muito bem o que aconteceu com esses povos, ou seja, eles viviam aqui até antes dos próprios índios tupi, que foram os índios que encontraram aqui na nossa região com a chegada dos portugueses há 500 anos atrás, né? Então aí, no primeiro texto, conta um pouquinho aí do significado da palavra sambaqui, né? Aí vocês leiam aí com bastante atenção. E no segundo texto tá falando aqui preservação dos sambaquis. Aqui a perguntinha se você acha importante, né, preservar os sambaquis. Que conselhos você daria a uma pessoa que estivesse destruindo um local como este? Bom, essa pergunta aqui também ela se relaciona ao que inclusive a gente já estudou, que é relacionado à cultura material, cultura imaterial, e a atividade 2 também, que fala de patrimônio histórico, enfim. Todo esse patrimônio, ele é importante de ser preservado. E por quê? Porque ele conta uma história, ele conta uma história de um povo, ele conta a história de um período histórico, né? Então ele é importante de ser preservado para que outras gerações tenham acesso a essa história, né? Por isso que ela é importante de ser preservada. Aqui, como o texto nos mostra, né, e isso aconteceu muito no nosso país, não preservar, não ter essa, não ter essa importância de preservar o nosso patrimônio, né, infelizmente. Bom, e aqui o que aconteceu? Os portugueses aqui chegaram e eles usavam essas conchas, né, de sambaquis para usar na construção de casas, como que tá aqui, que mostra aqui no texto, né? Olha lá.
e trituravam, queimavam em fornos, enfim. Então a gente perdeu muito, a gente inclusive tinha sambaqui na nossa cidade de Praia Grande, mas isso foi perdido por conta de usar como material de construção aí pelos portugueses, né? Enfim, eles não sabiam aí dessa importância, mas ainda a gente tem preservado em alguns litorais do nosso país, ainda tem assim, ainda esse sambaquis ainda resiste. Se eu não me engano, tem um no litoral de Santa Catarina. Bom, aí tem esse texto 1, aí a partir do texto 1 vocês vão responder. Onde encontramos objetos mais antigos? Está lá no início do texto, tá? É só voltar lá no início do texto, que vocês, do texto 1, que vocês já vão encontrar a resposta. É onde, inclusive, é a origem da palavra sambaqui. O que significa sambaqui? Olha lá, volta no texto, do texto 1, que fala aqui, olha lá, ó, tem aqui a origem da palavra sambaqui, origem indígena, tupi. Bom, aí vem a pergunta C. Na sua opinião, qual a importância de preservar os sambaquis? É muito pessoal essa pergunta, né? Falei um pouquinho já a respeito disso, então fiquem livres para vocês responderem. E aqui, de que forma os portugueses utilizaram? Aí tá lá no finalzinho do texto 1, sobre a preservação dos sambaquis, mostra no texto, apresenta lá como que foi utilizado, ok? Bom, aí vem o texto 2. O texto 2, ele fala sobre o que seria, né, o sambaqui, né, que até então acreditava que era onde eles viviam, né, e depois com as pesquisas de arqueólogos, né, a arqueologia, a ciência que estuda aí o passado, né, de povos que ainda não tinham a escrita, né, estudo aí do passado. Bom, eles pesquisando descobriram que não eram onde eles habitavam, né, e sim onde era o destino dos mortos, né, desse povo, né. Então era onde eles eram, eram estabelecidos, né. Então aí fala um pouquinho disso no texto 2, e que ele acreditava que era a princípio moradia, mas não, depois descobriu que era um cemitério, né, onde ficavam aí os seus mortos, né, aí o sambaqui, né, então era um destino desses povos que faleciam, né, então aqui e por que acreditava-se que eram moradias? Porque eles tinham descoberto lá alguns restos de comida, né? E então eles acreditavam que era uma moradia. Depois eles viram que não, eles ofereciam essa comida aos mortos mesmo, né? Então é uma descoberta, né, da arqueologia. E que isso que é a ciência, né? Que eles vão, conforme eles vão conhecendo, vão criando novas hipóteses, né? Novas hipóteses. Então não era uma habitação, era um cemitério mesmo, né? Então, aí o texto 2 fala a respeito disso, aí vem as perguntinhas aí do texto 2. Qual era a primeira hipótese da autora? Né? Então, volta lá no texto 2, o que ele acreditava que era um sambaqui? Aí vem 2, quais os vestígios que ela se baseava para defender? O que eles descobriram lá que eles achavam que era moradia? Tá lá no começo do texto. Como ela interpretou esses vestígios, né?
Tem relação lá que porque ela achava que era moradia. Qual a segunda hipótese? Então ela muda, né? Ela muda a sua opinião, né? O seu argumento, baseada em novas evidências. E quais vestígios que levaram a essa nova conclusão? Aí também, aí vocês voltam lá no texto 2, aqui, para responder essas questões aqui. Então, a princípio ela achava que era moradia e depois descobriu-se que era, na verdade, um cemitério. Então, eles iam colocando lá um monte de conchas e ali deixavam seus mortos, né? Ok? Leio com atenção. Aqui também tem um vídeo, vou até clicar nele aqui. Deixa eu ver se vai entrar. E é isso, tentem não conseguir entrar, mas se for possível, entrem, tá bom, no vídeo, para que vocês possam aí contextualizar aí esses textos, né, com imagens também, tudo bem? Espero ter ajudado um pouquinho.